Eu recentemente me inscrevi numa formação no Grupo Louis Vuitton, pensando que eu iria aprender sobre a questão do marketing de luxo, e eu saí de lá com uma coisa na cabeça. Eu entendi por que tantas clínicas cobram bem menos do que deveriam. Porque tantas clínicas acabam se deixando levar por uma percepção de mercado, por um valor comercial trabalhado e esquecem dos seus diferenciais, esquecem do quanto são importantes, do quanto tem história, do quanto são diferenciadas e acabam se diminuindo. Eu sou a professora Gleice Oliveira, eu trabalho com gestão de clínicas há mais de 20 anos, moro em Milão, sou especialista em marketing de luxo e também fiz recentemente uma formação no Grupo Louis Vuitton, que é o maior grupo de moda que a gente tem hoje, o maior grupo de luxo, não só de moda, mas de luxo, porque é um grupo que trabalha, vou colocar aí para vocês verem a formação, porque é um grupo que trabalha com a parte de joias, com a parte de bebidas, com hotéis, com cafeteria, com experiência do cliente, enfim. O que não falta é produto e serviço diferenciado. E hoje eu vou contar aqui para vocês 5 lições que eu aprendi que você pode e deve aplicar na sua clínica para que a gente não fique mais preso à questão do vou pensar, vou procurar, vou ver um outro orçamento, vou fazer um outro planejamento, mas para que o seu paciente esteja tão encantado que não sirva outro. Quando a gente fala no Grupo Louis Vuitton, logo vem na cabeça a bolsa, né? O logotipo, a cor marrom, né? Porque é pelo que eles são mais conhecidos. Mas a Louis Vuitton não tem a ver com a bolsa, com o couro, com o sapato. Ela tem a ver com a sensação que ela nos dá ao consumir. Usar a bolsa, usar a mochila, usar uma joia da Tiffany's, que é do grupo, da Louis Vuitton, tudo isso tem um significado. E um significado que faz com que a pessoa diga, eu não quero outro. Eu prefiro esperar. Eu prefiro esperar e ser atendido por você. Eu prefiro esperar e ser atendido na sua clínica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu coraçãozinho, deixa aqui o seu like para eu saber que você quer mais conteúdos nesse sentido, ok? Então, vamos lá. A primeira lição que eu aprendi com a Louis Vuitton, ela nunca começa falando do produto. Como assim, Gleice? Ela não fica explicando o couro da bolsa, quantas vezes o zíper é testado, ela não explica como aquela uva foi plantada, colhida para virar o vinho, ela não explica nada disso. Ela conta uma história sobre valores, tradição, exclusividade, uma história sobre pertencimento, e é isso que faz, que gera o desejo. Mas o que isso tem a ver com a minha clínica? Gente, quem começa vendendo o produto, termina discutindo preço. E eu coloquei a frase porque eu quero que vocês printem, anotem, que vocês mandem para sua equipe, guarda isso na sua cabeça, tá? Quando um paciente vem até você e pergunta sobre o tratamento, se a sua explicação for sobre a tecnologia, o equipamento, o material, o produto, isso vai ser discutido o preço. Por quê? Porque na outra clínica também é o equipamento, o material, o produto, o atendimento. O que a gente precisa reforçar, e que às vezes a gente passa batido e nem chega nisso, é porque essa pessoa escolheria você. E se o único motivo dela escolher você é o equipamento, é o preço, é o material utilizado, qualquer outra clínica pode copiar. Eu tenho certeza que o seu paciente não te escolhe por causa disso. Ele te escolhe porque ele sentiu confiança, ele te escolhe porque ele ouviu uma história sobre você. Porque outro paciente falou para ele, vai lá, que a doutora é assim, vai lá, que ela é muito delicada, vai lá, que o doutor explica muito bem, vai lá, que ele tem paciência. Contaram uma história sobre você. E é essa história que trouxe o paciente.
Então, quando a gente fica fixado em explicar o procedimento, ai, Gleice, mas eu preciso explicar. Eu sei, mas a gente vai explicar depois que a gente mostrou o valor. E você vai explicar muito mais enquanto você estiver fazendo o procedimento. É nessa hora em que a gente ganha ali a confiança da pessoa. Imagina você entrando numa loja, vendo lá uma bolsa, a pessoa explica que ela é uma coleção especial, que ela é exclusiva, que ela foi lançada no desfile de não sei da onde, que ela é a tendência em tal lugar. Depois que você se encanta, ela fala, olha, e além disso, aqui tem um botão assim assado, aqui a gente monograma, aqui, mas eu depois. Primeiro a gente conta a história. Primeiro a gente conta por que fazer com a gente. Então, pensa aí, na sua clínica, você está contando história? Na sua clínica, o paciente sabe quantos outros pacientes você já atendeu? Sabe o quanto você é especial? Sabe por onde você já passou? Sabe as dificuldades que você enfrentou? Sabe o que te fez ter a excelência que você tem hoje? É isso que te diferencia dos outros, porque a sua caminhada é única. As pessoas podem copiar o seu uniforme, elas podem copiar a estrutura física da sua clínica, mas a sua caminhada, o seu jeito de pensar, a habilidade que você adquiriu fazendo tantas coisas. E é isso que precisa chegar primeiro no paciente, para depois chegar ao procedimento. Anotou aí o primeiro tópico? Então, a gente nunca começa falando de produto. Uma segunda lição que eu aprendi com a Louis Vuitton. Vocês estão notando, gente? Isso é bem importante, tá? E isso é muito difícil da gente encontrar por aí. Quem consegue unir esses dois mundos, né? Eu vivo na Itália há 5 anos, então, assim, eu conheço muito bem a Europa, eu conheço muito bem o mercado de luxo, mas faz mais de 20 anos que eu atendo clínica, então eu conheço muito bem atendimento de doutores e doutoras, e a gente pode aprender muito com essas marcas, gente. Então, a segunda coisa é que o valor, ele é construído antes da compra, tá? Quando alguém vai numa Tiffany's, quando alguém vai numa Dior, qualquer marca do grupo, ele já vai sabendo que é um determinado valor. Ninguém entra numa loja e fala assim, ai meu Deus, não estava esperando que fosse isso. Ai meu Deus, como aqui é caro. Não, a pessoa que vai, ela já vai sabendo que tem um alto valor agregado e que vale a pena pagar por aquilo. Então, o valor, ele é construído antes da compra. Ele é construído quando seu paciente entra lá no seu Instagram e vê o seu feed. Ele é construído quando ele lê um depoimento, quando ele lê uma avaliação do Google, quando ele entra no seu site e vê o mini currículo dos profissionais, vê as especialidades, a tecnologia, quando ele é atendido no WhatsApp pela sua recepcionista, quando ele recebe um material, um vídeo, um aquecimento antes de ir na sua clínica, quando ele chega e tem a primeira impressão, todos esses pontos é o que fazem o seu paciente entrar na sua sala e falar, eu já esperava esse valor. Faz todo sentido. Você sentiu o aroma? Você viu como é limpo? Você viu a organização? Você percebeu a xícara que me serviram o café? Você viu a educação da equipe, você viu os processos que perfeitos, é isso. Você viu o que contaram lá na rede social, então todo esse valor é construído antes da compra. Então, se o seu paciente, quando chega no momento de fechar um plano de tratamento com você, te diz, ai, mas eu achei muito caro, ai, mas eu preciso avaliar outro lugar, ele está dizendo exatamente isso. Você não construiu o valor antes da compra. Então, quando ele recebeu o preço, ele achou que não tinha todo esse valor. Gente, isso é uma lição valiosíssima para você pensar qual valor você está construindo antes da sua venda. Anotaram os dois itens aí? Se perdeu, volta lá no vídeo, assiste de novo, tá? A terceira coisa que eu aprendi nessa formação da Louis Vuitton e que eu acho que tem tudo a ver com as clínicas. O luxo está nos detalhes. Pensando como profissional da saúde, o profissional da saúde contrata um arquiteto, o arquiteto traz as tendências do momento, então as
clínicas hoje, elas são muito parecidas, porque todos usam um tipo de madeira, um tipo de lustre, um tipo de mármore, um tipo de balcão. São muito parecidas as clínicas, porque a gente acredita que aquele padrão é o luxo, né? Que se a gente comprar uma xícara de tal marca, pronto, isso é o luxo. Que se a gente usar aquele jaleco, pronto, isso é o luxo. O luxo é a soma de pequenos detalhes, tá? Não adianta sua recepcionista estar vestida muito bem. Então, por exemplo, eu fui numa academia aqui em Milão e todo o staff da academia, toda a equipe da academia veste um uniforme Armani. É muito legal. Você olha e você fala, caramba! Né? Agora, adianta vestir um uniforme Armani e a pessoa não prestar atenção em você? E a pessoa não saber como te abordar? Porque quando a gente entra numa loja, o vendedor vem e fala, oi, posso te ajudar? E esse é o padrão de uma loja. Mas de uma loja de luxo, o vendedor não chega e fala, oi, eu posso te ajudar. Ele fala, bom dia, eu sou a Gleice, serei sua consultora, me conta um pouco o que você está buscando hoje, me conta se é uma ocasião especial, terei o maior prazer em te mostrar tudo o que a gente tem, deixa eu entender seu perfil. É um outro tipo de abordagem. O mesmo acontece na sua clínica. Não adianta ter um equipamento super legal, mas você não saber traduzir esse equipamento na sua mensagem, na sua rede social, no seu site, dentro da sua clínica, na sua TV interna. Não adianta ter uma equipe muito bem vestida e maquiada se ela não sabe se portar. Né? Não adianta ter a clínica com mármore se você grita lá da sua sala chamando a sua recepcionista. Então, não são as paredes, não é o material que você usou, não é o uniforme, mas é a soma de todos esses pequenos detalhes com o refinamento no atendimento que faz a pessoa ter uma percepção de luxo. Você não imagina você chegar num hotel de luxo e não ser prontamente atendido. Como você não imagina chegar numa clínica que tem um conceito high ticket e não ser prontamente atendido. Você não imagina entrar numa Tiffany's, né? E não ter aonde você ter uma exclusividade, um lugar para você conversar sobre valor, falar sobre valor no meio de todo mundo, contar a sua história no meio de todo mundo. Não faz sentido. Então pensa, sabe? Sua clínica, ela tem privacidade? Sua clínica presta atenção nos detalhes? Sua clínica valoriza cada ponto ali para mostrar higiene, segurança, bem-estar, sua comunicação no WhatsApp, a sua comunicação na rede social, isso forma o luxo. Não é investir numa cadeira X, nem numa roupa Y. Você pode estar grifado da cabeça aos pés. Se você não tiver esse refinamento, não passa essa percepção de luxo. Tá? E aí a gente vai entrar numa questão de ostentação. Porque tem muito profissional que nas redes sociais acaba postando com a bolsa, com o cinto, com o carro. É uma ostentação. A gente tem que entender que o paciente, ele não paga pelo seu luxo. Ele paga pelo luxo que ele vai receber. Tá? Então, isso ele pode ser um apoio à sua autoridade, mas a partir do momento que vira uma ostentação, você mais afasta do que atrai. Ok? Então, saiba usar os detalhes. Não quer dizer que você não possa se vestir muito bem ou que você não possa ter um carro de luxo, mas saiba usar os detalhes para que não fique uma história de ostentação, e sim uma história de autoridade. Certo? Vamos para o quarto que eu aprendi? Exclusividade não significa ser inacessível. Tá? Dificilmente a gente tem uma clínica inacessível. É exatamente o contrário. A clínica high ticket, de luxo, internacional, que quer atender pacientes internacionais, que quer participar de programas de turismo médico, turismo odontológico, quer ser procurada por esses pacientes que pagam por tecnologia, que investem em tratamentos mais caros, mais duradouros, ela
entra em desespero e acaba atendendo, querendo atender todo mundo. Então, acaba fazendo promoção, acaba propondo brindes, descontos, utilizando o marketing de uma forma agressiva, postando antes e depois. E aí, ao invés da gente estar falando sobre atenção ao detalhe, exclusividade, atendimento de luxo, a gente acaba destruindo qualquer percepção de high ticket. Por quê? Porque a gente quer usar as ferramentas que a gente já conhece, a gente quer usar o posicionamento que a gente vê os outros usando, e nesse desespero do fechar, do trazer paciente, a gente joga o nosso posicionamento do lixo. Tá? Então, nem é ser inacessível, mas também não é entrar no desespero, fazer de tudo, utilizar qualquer coisa para poder trazer o paciente. E aí, vamos para o último? Vocês estão gostando? Deixa aí um like se vocês estão gostando. Encaminha para a sua equipe, encaminha para o seu colega que precisa ouvir isso, porque quanto mais a gente tem de interação, de comentário, mais eu sei que é um conteúdo que interessa para vocês, ok? E aí, o último, as pessoas compram como se sente. Esse é o quinto ensinamento que a gente pode tirar dessa formação que eu fiz na Louis Vuitton. As pessoas compram como se sentem. Como assim, Gleice? As pessoas compram de você porque elas sentiram empatia, porque elas sentiram confiança, porque elas sentiram que você tem todo o potencial para resolver algo que a incomoda. As pessoas compram um artigo de luxo porque elas acreditam que elas merecem, porque elas se sentiram importantes dentro da loja, porque elas vão se sentir admiradas, elas vão se sentir mais poderosas ou empoderadas. Quando eles fizerem o tratamento com você, como é que eles vão se sentir? Percebe que a gente mostra pouco isso? A gente leva pouco o paciente lá na frente para que ele perceba como é que ele vai se sentir, como é que ele vai estar, quanto isso vai mudar na vida dele. E é por isso que a gente compra, é por isso que a gente paga, porque a gente se imagina usando, a gente se imagina diferente, a gente se imagina sem aquela dor, sem aquele incômodo, a gente se imagina mais bonito, a gente se imagina indo na praia, a gente se imagina usando aquela roupa diferente, a gente se imagina mais magro, a gente se imagina de tantas formas. Mas quando a gente tem esse poder de fazer o paciente se imaginar, se sentir, entender como vai ser quando ele tiver feito o tratamento com você, não tem comparação de preço. Então, vamos lá. Dei 5 ensinamentos aí super importantes que eu aprendi com a Louis Vuitton, mas o que eu quero que você faça agora é pensar. Hoje, na sua clínica, que sentimento a sua clínica está passando? Quando o paciente chega até você, ele deseja fazer com você? Quando ele chega até a sua clínica, ele tem essa percepção de ser único, exclusivo, um lugar especial, uma equipe realmente trabalhada para atendê-lo, para ofertar o melhor possível? Então, se precisar, assiste o vídeo de novo, assiste com a sua equipe e, o mais importante, deixa isso anotado do ladinho ali da sua mesa, para quando você estiver falando com o paciente, você não esquecer do mais importante.